Saúdo você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos para lermos, estudarmos e pensarmos na última lição desta série de lições de homens, dos quais o mundo não era digno. E quiséramos nós, como os demais que estão escritos naquele texto, que inclusive é o texto da nossa lição aqui de Hebreus capítulo 11, estes homens e mulheres que deitaram-se, ou seja, terminaram a sua vida crendo nas promessas vindouras. É claro que eles no antigo pacto estavam na esperança da vinda do Messias, do cumprimento que em Jesus foi feito, e nós continuamos, aleluia, com uma santa esperança da volta de Jesus e da nossa estadia e morada eterna com eles. Aleluia, assim que nós podemos sim ser um destes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, entendendo biblicamente este sentido, nos encontrarmos num lugar de fidelidade ao Senhor, e é isso que o Senhor espera da sua santa igreja, e tem preparado e capacitado pelo seu Espírito para que aconteça. Agora chega de introdução, vamos à nossa aula. Este vídeo que você veio é a aula tradicional do canal da professora Manuela Barros, e eu imagino que não seja a primeira vez, a última lição dessa série de lições, mas se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Nós compartilhamos com você neste vídeo tradicional um roteiro como esse, e como última lição, geralmente os irmãos têm alguma festinha de fim de trimestre, tem alguma outra atividade nas igrejas, então nós fizemos essa lição um pouco mais simplificada, um pouco mais rápida, não é? E vamos estar apresentando na tela de uma maneira um pouco diferenciada, visual, mas fique seguro que o roteiro está disponibilizado gratuitamente aqui na descrição deste vídeo, você pode usá-lo à vontade. Se você gostaria do vídeo que nós lemos a revista com você, é o vídeo da lição comentada. Então, no canal aqui da professora Manuela Barros, você abre lá e você vai ver na playlist a lição 13, logo na capa, uma capa cinza diz comentada. Então, nesta lição, eu leio a lição com você e trago os meus comentários. No entanto, tradicionalmente, há 4 anos aqui no YouTube, há quase 30 anos, como professora, nós usamos este recurso e este material. Vamos à lição. O legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, lição de número 13. Nós vamos dividir esta lição em 3 tópicos. Veja aí, o legado de Abraão, segundo, o legado de Isaac, e terceiro, o legado de Jacó. Foi dessa maneira que o nosso pastor comentarista também o fez. O primeiro tópico, o legado de Abraão, nós vamos subdividir em 3. Em primeiro lugar, ele creu em Deus. Em segundo lugar, ele saiu de sua terra. Em terceiro lugar, ele não questionou para sacrificar. Então, estes 3 tópicos ou subtópicos é o foco da nossa atenção quando nós vamos cobrir rapidamente, nos lembrar, daquilo que nós aprendemos neste trimestre da história de Abraão. Então, em primeiro lugar, aí ele creu em Deus, e eu vou para cada um deles. Geralmente na lição tradicional nós colocamos pelo menos 2 textos, mas nessa lição de número 13, como nós dissemos, vamos fazer de uma forma mais simples e vamos deixar um texto bíblico para cada, pelo menos um para cada um destes subtópicos. E o texto que eu escolhi para este é Tiago 2:23, que diz o seguinte: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, a primeira lembrança que nós somos levados a ter, a levar conosco da pessoa de Abraão, foi a sua fé. E não só a fé, nós vamos ver no nosso segundo exemplo, quando ele entregou o seu filho, quando ele foi obediente, quando ele foi provado, mas a primeira provação, o primeiro chamado à fé, foi de seguir a voz de um Deus que ele não conhecia, cujo chamado deste Deus não foi um chamado que já mostrou todo o caminho para ele, pelo contrário, chamou para uma terra que ele haveria de mostrar. Assim que a saída de Abraão, a obediência de Abraão a este Deus, aleluia, a esta revelação nova no contexto daquilo que ele conhecia, do lugar onde ele morava, dos deuses que estavam, ao seu redor, foi diferente, mas creu Abraão em Deus, e ele deu testemunho da sua fé durante toda a sua vida. E a palavra de Deus diz que foi a fé quem justificou Abraão, e nós vamos até aprender que hoje que nós somos filhos da fé, que nós vivemos num concerto diferente do concerto da lei do Antigo Testamento,
nós somos comparados a filhos de Abraão pela fé. Nós somos comparados com ele porque ele foi justificado pela fé e nós também. Então essa primeira lembrança para nós é como Abraão, ele creu em Deus e por isso foi justificado. Em segundo lugar, ele saiu da sua terra. Gênesis 12:4 é o texto que eu deixei aí para você. Diz: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E nós vemos aí que este versículo 4 é depois daqueles 3 primeiros versículos de Gênesis 12, são bem conhecidos nossos, que é quando o Senhor fala a Abrão, né, e o chama para sair de sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E logo depois Deus segue a dizer as bênçãos, né, que ele escolheu, que ele tem colocado, disposto para Abraão, né, neste processo que ele obedeceria à vontade de Deus para a sua vida. E o que nós vemos no versículo 4 é onde eu quero me focar com você como resumo deste material que nós estamos estudando, é que ele não questionou, ele não perguntou como vai ser, ele não perguntou quem és tu, Deus, ele não ficou fazendo planos, ele não perguntou quantos quilômetros demoraria para chegar, não. Então somente ele creu e diz a palavra que ele partiu em obediência ao chamado do Senhor. Em terceiro lugar aí, fomos o B, agora a letra C, ele não questionou para sacrificar. E para este subtópico eu vou dar 2 textos. O primeiro é o de Gênesis 22, 2 e 3. Vamos ler este texto aí, diz: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e levou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Claro que nós já estudamos este texto, em verdade, temos sido deveras abençoados por esta série de lições que, ao voltarmos, né, à história destes homens, que não são melhores do que nós no sentido de serem humanos especiais, ou seja, não têm uma capacitação espiritual melhor ou maior do que nenhum de nós, são tão humanos como nós somos, mas que nas suas pequenez e as suas falhas, inclusive, que nós aprendemos de várias delas, não é? Permaneceram na fé ao Senhor, glória a Deus, e hoje estamos aqui na galeria da fé, né, Hebreus capítulo 11. Então o que nós vemos aí, primeira coisa, é que Deus provou a Abraão de uma maneira que seria muito, muito difícil para cada um de nós. É realmente de se questionar se algum de nós teria condições de obedecer a Deus como Abraão obedeceu neste contexto. Sacrificar em holocausto, ou seja, matar, não é, derramar a sua vida e queimar diante do Senhor. O holocausto significaria isso. Não só sacrificá-lo, ou seja, matá-lo, mas queimá-lo em oferecendo como sacrifício a Deus. E ele não pestanejou, ele não questionou, mesmo com Deus falando essas palavras tão duras, né? Ele falou, o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Claro que tudo isso é verdade, mas até para que Deus, se está pedindo o sacrifício, falar tanto assim tão forte? Uma aprovação muito grande, irmãos. Mas ele não pestanejou, ele não desobedeceu, ele não pensou 2 vezes. Na verdade, quando nós estudamos essa lição, nós nos lembramos, né, que o texto revela de que ele tinha a segurança que o Senhor traria de volta à vida o seu filho. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Aleluia. Então, nesta fé, Abraão foi sem questionar. E foi, como nós lemos o texto na época, foi para oferecer mesmo, preparou tudo mesmo, levantou o cutelo para matá-lo, até que, pela graça de Deus, o Senhor o impediu. Glória a Deus. E isto não aconteceu, e hoje nós sabemos bem, né, que o Senhor, na verdade, não recebe, não aceita sacrifício humano, mas Abraão não sabia. Deus pediu, e era comum na cultura pagã, né, oferecer-se sacrifícios, de maneira geral, a maioria de animais e outras coisas, mas alguns, inclusive, alguns aceitavam e até pediam, requeriam estes supostos deuses sacrifícios de crianças. Então vamos ver aí o próximo texto que nós deixamos, é o de Tiago 2,17, depois o 21 e o 22, que diz, assim também a fé, se não tiver obras,
é morta em si mesma. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, o que Tiago nos está fazendo entender aí? Né? E esse texto é um pouco mais longo, ele diz, olha, como é que você vai me provar que você tem fé sem as minhas obras? Pois eu vou provar para você que eu tenho fé através das minhas obras. E essa relação que Tiago está fazendo aí é bíblica, nós sabemos disso, mas ela é profundamente verdadeira e bíblica. E não está sozinho, apesar de Tiago ter sido a pessoa que colocou nessas palavras e desta forma, esta verdade teológica de Tiago aí, ela está presente em toda a história bíblica. E ele está até trazendo para nós aí uma comprovação, dizendo, olha, isso está provado na história de Abraão. Ou seja, se alguém tem fé, não existe como provar a fé, como ter certeza de fé, como viver a fé, se você não tiver falta, se você não tiver numa situação que a fé precisa ser usada. Ora, você diz, olha, eu creio que Jesus cura, mas até você ficar doente, até você orar porque você não tem outra saída, por exemplo, e você tem que ter fé, ou como Pedro, que disse, Senhor, faz-me ter contigo, né? Quando Jesus estava andando sobre as águas, és tu, então me diz que eu posso ter contigo, e ele foi. Então, até a situação chegar, você pode dizer que tem fé, mas até você ter a situação de impossibilidade e você tomar o passo de obediência, o primeiro passo na água, ou o que quer que seja, ou seja, a obra, a ação sobre a fé, ela é uma fé latente. Ela é uma fé que pode não ser real. Ela não foi comprovada, ela não tem substância ainda. Será que nós estamos entendendo? Então o que Tiago está dizendo é que as obras, ela aperfeiçoou a fé que era latente, agora se tornou-se uma fé verdadeira, uma fé concreta. Pronto, será que existe uma fé concreta? Sim! Aleluia! Eu sei que são palavras difíceis aqui, são conceitos, né, bíblicos que nós estamos aprendendo, mas que coisa linda! Uma fé latente, ou seja, uma fé que está pronta a se tornar realidade, que tem tudo para entrar em ação, mas se ela não entrar em ação, que se entra em ação através das obras, da obediência. Da hora que você orou, que você creu em oração, que você foi à frente ao altar. Da hora que Pedro tocou o pé na água para começar a caminhar e caminhou. Na hora que Abraão disse, sim, Senhor, e levou o menino para aquele monte. Então, o texto diz claramente, Tiago diz, ele foi provado e ele foi justificado. Ele foi encontrado um homem de fé diante de Deus, né? O que Deus diz para ele naquele dia? Ele diz, agora eu sei que tu crês, que tu és fiel, que tu obedeces. Então, a fé de Abraão foi provada ali e ele encontrou, então, o aperfeiçoado da sua fé, como diz aqui, bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Então, esta associação da fé com as obras, ela é bíblica. No exemplo de Abraão, bem como, para ser sincero, todas as situações de obediência bíblica, a maioria quase absoluta delas nos chama a tomar um passo de fé, não é? Desde o processo da nossa salvação, é uma obra de fé, não é? Mas que nós somos chamados a ter obras, a ter ações que comprovam essa fé. A fé é fé, amém? Mas quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor Jesus, como diz o texto de Romanos 10, nós estamos atuando. Não foi a confissão que nos salvou, amém? Nós somos salvos pela fé, mas a confissão é uma obra que caminha junto e é bíblica, que ela, como diz o texto aqui de Tiago, ela coopera com a fé. Aleluia. E há outras coisas como essa, como nós estamos vendo, não vamos continuar aqui, né? Porque senão a gente vai longe e não chega a lugar nenhum. Graças a Deus. Segundo tópico, o legado agora de Isaque. Em primeiro lugar, ele confiou, e nós vamos nos lembrar do texto do casamento dele. Em segundo lugar, ele orou, ele pediu a Deus filhos,
né? Em terceiro lugar, ele não brigou. Poço e altar, então nestes tópicos aí nós vamos comentar com você. E claro, isso tudo é baseado na nossa lição, né? Mas a nossa apresentação aqui vai ser desta maneira aí. Confiou o casamento, Gênesis 24, versículo 5 ao versículo 7, diz: E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Aí ele seguiu dizendo, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou dizendo, a tua semente darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Glória a Deus. Então nós vemos aí que, é claro, é o pai, não é, de Isaac que está falando com o seu servo que foi buscar a esposa para o seu filho. Só tem uma coisa, Isaac teve que conceder com isso, né? Ele teve que conceder, porque os filhos dele mesmo, não aconteceu a mesma coisa. Um dos irmãos, um de seus filhos, não esperou, seguiu o conselho de seu pai. Nós estamos falando de Esaú e Jacó, no caso de Esaú, né? Estou indo para frente só para mostrar que ele podia ter feito como Esaú fez e achado mulher ali na área dele mesmo, etc. Ou tomado a dianteira. Ou seja, ele não precisaria necessariamente, como homem, esperar, né? Confiar neste sentido em Deus. Ele numa terra estranha, que não podia casar com gente fora da sua família, mas ele estava longe. Como aconteceria isso? No entanto, ele confiou em Deus. E quando o pai teve este projeto abençoado, glória a Jesus, né? E enviou ao servo lá à casa de seus familiares, ele confiou em Deus que Deus traria a mulher certa. Você pode imaginar que podia ser que tipo de mulher, que mulher, como essa mulher seria, desde o aspecto físico ao coração, a tudo. Ele estava literalmente nas mãos de Deus. Quem era esta moça que viria com o servo, né, de seu pai para que ele se casasse? Mas ele inteiramente confiou no Senhor e essa é uma lição para nós. Este é o legado de Isaac, o primeiro. Então vamos ao segundo. Veja aí, ele orou por filhos. Eu vou te levar a Gênesis 25 e 21, que dizia, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Olha aí, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então veja que não foi obra do acaso. Não foi o tempo certo, ok? A Bíblia diz claramente que ela era estéril e o seu esposo intercedeu e Deus agiu por ouvir a oração de Isaac. Amém? Então uma lição para nós. Uma lição para nós. Nós falamos muito que oramos, mas eu penso que nós oramos pouco do que falamos. Amém? Glória a Jesus. Mas que Deus nos ajude a sermos homens, mulheres, servos de Deus, que ainda em nossas necessidades, num mundo que provê tantas facilidades e possibilidades, através da medicina, através de outras áreas de conhecimento, mas que a nossa dependência ainda esteja no Deus que nós servimos. E que nós possamos, como Isaac, ainda hoje, orar e interceder, como diz a palavra, instantemente, ou seja, diariamente, todo o tempo ele se lembrava e levava diante de Deus este seu pedido. Não era uma necessidade, por dizer, mas era um pedido e que aqui entre nós, e eu imagino que estava em seu coração também, ele podia imaginar que estava no coração de Deus. Por quê? Por causa da promessa que foi dada ao seu pai. Amém? E ele sabia que essa promessa era de uma geração futura, não só de seu pai, mas dos seus filhos e filhos dos filhos. Então ele precisava ter filho também, para que o plano de Deus fosse cumprido. No entanto, ele não declarou, não decretou, porque Deus prometeu, não. A Bíblia diz que ele instantemente, aleluia, orou, pediu ao Senhor. E Deus ouviu a sua oração e deu filhos à sua esposa. Amém? Terceiro subtópico que nós vamos aprender dele aqui, é um tema interessante que ele não, olha aí, o terceiro subtópico, não brigou. E nós vamos tocar em duas palavras-chave aí, poço e altar. Vamos ler este texto aí de Gênesis 26 e 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele.
Por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Então nós vamos nos lembrar dessa história, voltamos aqui a dizer que esta lição, ela não tem nada de novo nela, é uma lição de nós lembrarmos do que aprendemos, das grandes lições, né? Que nós aprendemos nessa série de lições. E nós vamos lembrar neste período aqui que ele estava cavando o poço e aí vinha alguém, né, dizendo, este poço é meu. E uma das coisas que nós aprendemos aí, que ele fez e que Deus ficou feliz com isso. Deus mostrou-se contente, dizendo, sem palavras nesse sentido, que era uma decisão acertada. Ele não brigou. Ele dizia, de vocês não tem problema. Ele ia adiante, cavava outro poço. Aconteceu de novo, ele não tem problema. E foi até que chegou neste versículo que nós lemos aí. Ele cavou outro poço e aí não mais porfiaram com ele, ele ficou. E aí o texto diz na frente que aonde ele, por fim, cavou, no lugar onde Deus lhe mandou, ele cavou o poço, não é? Ninguém porfiou ali e ele fez um altar ao Senhor. Então, a última lembrança para nós da vida de Isaac é esta. É o não brigar, não lutar por espaço, é entender que Deus é juiz e é provedor. Amém? Ele não precisa de nós defendermos, nós nos mantemos pela verdade, por ele, na fé dele, na dependência dele, mas Deus não precisa da nossa defesa. Ou seja, Deus não precisa a gente chegar e dizer, o poço é meu, foi Deus que deu e acabou e aqui eu vou ficar. Deus não precisa, pelo contrário. Nós vemos que Deus o abençoou quando ele disse, é de vocês, não tem problema, não tem problema. Né? E no lugar onde ele encontrou paz, aleluia, no lugar onde ele encontrou paz, ali ele ofereceu um altar, um lugar de intimidade com Deus. Ali ele diz, esta vai ser a casa. Não só o lugar onde eu vou permanecer, mas onde a presença de Deus vai estar aqui conosco. E o que acontece? É que Deus esteve ali com ele, aleluia. Então, no lugar onde nós encontrarmos sem briga, este é o nosso lugar. E isto vale para uma situação familiar, vale para uma situação congregacional. Em todos os sentidos nós podemos aplicar essa verdade. Mas se é o nosso lugar, é o lugar onde deve estar Deus. Uma adoração a Deus, o sacrifício a Deus, uma vida de lembrança e adoração e sacrifício a Deus. Este é o lugar, e claro, volto a dizer, não só na vida pessoal, mas congregacional. Então há a paz com todos, não é? Mas também o serviço a Deus, a comunhão com Deus, porque para isso nós estamos aqui, amém? O nosso terceiro tópico agora de estudo é o legado de Jacó. Vamos dividir em 3 subtópicos, olha lá. Conheceu em Betel, lutou em Peniel e abençoou em Gozém. Vamos ver o que nós temos aí. Primeiro é conheceu em Betel. Vou levar você a Gênesis 28, 12, 13 e 17. Vamos ver. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Então, o que nós vemos aqui, terceira geração, é que Deus se apresenta, se faz conhecer. E, claro, Abraão foi este primeiro homem, né, a quem Deus se revelou conhecer de uma maneira especial. E, portanto, o seu filho Isaque, ele teve suas experiências com Deus, mas desde criança ele já ouvia do Deus de seu pai, ok? A mesma coisa nós podemos entender que Jacó viveu. O Deus de seu pai, o Deus de seu avô. Essas histórias do relacionamento de Deus com esta família, desta família para com Deus, já estava agora nessa terceira geração. Mas o interessante é que nós nos lembramos dessa lição, é que num momento de aperto, num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento de fuga, num momento que ele estava sozinho e humanamente bem merecido, Deus aparece no cenário da vida dele e se fez conhecido. E fê-lo ver, enxergar a realidade espiritual do relacionamento com este Deus. De um Deus que apareceu
Não no momento de vitória, não no momento de prosperidade na sua vida, mas no momento que ele mais precisava de alguém. Amém, irmãos? Então, Deus se fez conhecer. Jacó conheceu a Deus, e não é este conhecer, como diz o texto de Jó, não é? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora Jacó teve a experiência com este Deus. E esta primeira experiência aí, nós vemos uma experiência semelhante à nossa, é uma experiência da graça. Ele estava num lugar de merecimento, como nós estávamos quando fomos achados pela graça de Deus, amém? E agora Jacó, neste lugar de merecimento, sonha, e neste sonho Deus lhe dá uma visão, aleluia, espiritual. Ele viu coisas que nós sabemos que existe, não sabemos bem como funciona, mas sabemos que existe. O que é? É que do céu há uma comunicação, aleluia, que anjos descem e sobem, que a voz de Deus é escutável, aleluia, que Deus fala com o homem, que Deus tem prazer em se comunicar, em se fazer conhecer, em dar promessa futura de paz para com o homem, de relacionamento, e inclusive de bênção durante a nossa passagem aqui nessa terra. Mas com certeza nós entendemos que a bênção maior é a eternidade com ele. No entanto, naquele momento, ele estava sem segurança alguma. E Deus, com a sua voz ali, lhe deu segurança de que ele era o Deus do vô, ele era o Deus do pai, ele era agora o seu Deus, aleluia, e estaria com ele. Que é uma palavra de consolo que Deus fala ali. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Me lembraram aqui, estou falando com vocês, estou me lembrando da lição, né? Dos textos bíblicos que nós lemos, né? Quando ele disse, eu estarei contigo, aleluia, eu estarei contigo. Que conforto é saber, eu estou indo para uma terra estranha, eu estou indo sozinho. Mas o Deus de meu pai e do meu avô apareceu para mim e ele conheceu a Deus, este Deus da graça. Eu quero que você e eu nos lembramos e agradecemos a Deus neste momento. Este é o Deus da graça que nós conhecemos. Este é o Deus que apareceu na nossa vida, nos tirou do caminho de perdição, do caminho de morte, do caminho que éramos separados dele. E prometeu estar conosco. Jesus até aos seus discípulos disse, vocês não vão ficar sozinhos, né? Porque no caso os discípulos foram abençoadíssimos, porque tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. Mas quando Jesus conversou com uma conversa meio rara, dizendo, tá chegando a hora de eu ir, ele diz, o quê? O senhor acabou, estamos começando aqui o seu ministério. Ah, aleluia. Mas aí Jesus disse, não, convém que eu vá. Primeiro ele tinha uma obra a realizar na cruz, né? Mas ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Aleluia. Aleluia. Mas naquele dia, o dia de Pentecoste, ele enviou o Consolador. Aleluia. O Consolador não veio só para trazer o fogo daquele dia, ele veio para ficar, como Jesus prometeu, que era o projeto do Pai. Nós não somos um movimento. O pentecostalismo não é um movimento. Nós somos a continuação deste projeto de Deus. Projeto de Deus que começou em Abraão. Está aqui o texto que nós lemos em Tiago, em Hebreus, em Romanos. O que é? Que este projeto continuaria através da igreja. O projeto de Deus desde Abraão concretizou-se, não é? De que todas as famílias da terra em Jesus, este evangelho foi levado a todo mundo. E este Espírito Santo é o poder e a presença de Deus que está neste contexto, nessa igreja conosco. Então, este projeto é um só de salvação para a igreja. E o Espírito Santo escoltará a igreja, a noiva, em breve, quando a trombeta tocar. Aleluia, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, lembremos que ele conheceu ao Senhor, ao Deus de seu pai em Betel. E nós temos este conhecimento, e volto a dizer, não é um conhecimento de ouvir falar, é um conhecimento experimental. Do mesmo jeito que ninguém vai apagar da mente dele aquele sonho, aleluia, aquela visão que ele teve espiritual, nem as palavras do Deus, aleluia, que se apresentou ali. Nós não podemos apagar de nós a experiência da transformação, do novo nascimento que nós um dia tivemos com Deus. Então vamos ao nosso segundo subtópico aí. Primeiro ele conheceu em Betel, e o segundo ele lutou em Peniel, também uma aula maravilhosa, né? Gênesis 32, 24 a 26, eu vou aumentar aqui para a gente, diz, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei ir,
se não me abençoares. Então, a chave aí deste texto é que ele lutou com Deus. Até a palavra do anjo foi essa, né? Tô trocando o seu nome porque lutaste com Deus, aleluia, aleluia. Então ele diz, não te deixo, a alva subiu, Jacó, me deixa aí. Ele diz, não te deixo, eu preciso da bênção, eu preciso desta vitória, eu preciso desta segurança, eu preciso deste novo nascimento, eu preciso deste batismo do Espírito Santo, eu preciso deste dom, eu preciso desta fortaleza, eu preciso. Então não só ele aprendeu a conhecer, ele conheceu a Deus experimentalmente, em Betel, aqui ele lutou com Deus e nós somos chamados a ter uma vida, não é, irmãos? Na presença do Senhor, buscando, lutando, vivendo e lutando esta realidade espiritual do reino de Deus, que nós somos parte intrínseca dela. Em terceiro lugar e último, ele abençoou em Gozém. Eu vou te levar já ao finalzinho de Gênesis aí, capítulo 48, versículo 9, 10 e depois os 21. E parece que o 21, deixa eu ver, não, ficou dentro aqui, pensei que estava fora, mas vai aparecer. E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, Israel é Jacó, né? Já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele e beijou-os e os abraçou. E agora o 21 disse, depois disse Israel a José, eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra dos vossos pais. Que bênção esta promessa. E aconteceu. José foi aquele que foi usado por Deus. Os irmãos se lembram da história de José? Não, que nós estudamos aqui, não é? Mas com certeza se lembram. Que os irmãos o venderam, ele foi parar no Egito, mas ele, quando se revelou aos seus irmãos, disse claramente que Deus tinha preparado, tinha posto ele para este propósito e agora ele estava sendo usado para guardar a sua família, porque a fome, não é, aconteceu em Canaã e agora eles puderam, ele inclusive José falou com o faraó, e os separou na terra de Gozém, e o faraó deu para ele, não é, a permissão de trazer a família completa, todo mundo lá, para ficar naquela terra separada ali, enfim, terem as suas ovelhas e etc. E foi neste contexto que Jacó, agora aí na Bíblia chamado Israel, abençoa, não é, a sua futura geração, os filhos de José, e inclusive como parte desta bênção, diz, vocês não vão ficar aqui. Aleluia. A parte da nossa bênção como servos de Deus é que nós não vamos ficar aqui. Nós não somos destinados para a ira. Tem gente que pensa que crente passa pela grande tribulação. Crente não passa pela grande tribulação. Nós não somos destinados para a ira. A nossa morada eterna, tem gente que pensa que a nossa morada eterna vai ser na terra. Nós não temos a morada eterna na terra, porque a nossa bênção, aleluia, neste paralelo que nós estamos fazendo essas palavras aí, de Israel, não é nesta terra. Ele diz, não se preocupe, que o Senhor vos tirará deste Egito, não é? Deste Egito. Claro que a história deles aconteceu no contexto deste mundo, da mão do Senhor nesta sua jornada, essa foi a deles. Para nós sabemos que este mundo, não é? Este mundo, nós um dia escutaremos o soar da trombeta, aqueles que já passaram para o Senhor, vão ressuscitar primeiro, como diz o texto ali de Tessalonicenses, e nós, os que estivermos vivos, e espero que estejamos, né, irmãos? Todos nós gostamos de crer nesta bênção, seremos arrebatados, e como disse Jesus em João 14, vamos estar aonde Ele está. Ele disse, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, e olha que Jesus estava aqui dizendo, eu vou para lá, tá? Neste texto aí de João 14, vamos deixar bem claro aí? Para nós ficarmos bem entendidos nisso aí. Jesus estava aqui em João 14, depois você pode voltar lá, do 1 ao 3, pode ler um pouquinho mais, mas enfim, do 1 ao 3 já é suficiente. Então, ele estava aqui, os discípulos, né, naquelas últimas palavras, João 14, 15, 16, 17, tudo a despedida de Jesus, esses últimos capítulos aí. Então, ele diz, fala da sua partida, e ele diz, eu vou para o Pai, eu vou para estar onde Deus está. Então, a nossa morada eterna é onde está o trono de Deus. É onde o Pai está. Jesus disse, eu vou para lá. Mas eu vou preparar, vou falar na nossa linguagem, a casinha de vocês. A linguagem dele foi lugar para vós. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, há coisas teológicas aí, escatológicas, tem gente falando e está crescendo no meio da igreja. Algumas coisas aí que estão muito diferentes dessa nossa grande esperança, que é Jesus.
Aquele que foi preparar o lugar para nós, lá, junto ao Pai, no lugar de onde Ele é, Ele vai preparar para nós. Claro que as coisas ainda por cumprir, e se você disser, irmã, mas tem isso que vai acontecer, também vai ter isso, eu posso concordar com você, mas não é assunto da nossa lição de hoje, não é? Nós não estamos estudando escatologia, mas sabendo de que Jacó conheceu a Deus, teve um conhecimento experimental com Deus, lutou com Deus como crente, aleluia, aleluia, para ser evangelista, para evangelizar as almas, para continuar sendo fiel, para ser batizado no Espírito Santo, para chegar até o fim. Ele lutou com Deus e chegou a abençoar a nova geração. Que Deus dê a nós, como crentes, esta bênção. E se você é um professor de escola dominical, nós estamos de uma maneira abençoando esta geração seguinte daqueles que um dia, se Jesus não voltar, serão os professores. Que Deus guarde a nossa igreja local. Ora, irmãos, no terminar desta aula, eu conclamo a cada um de nós que oremos pelas nossas igrejas locais, pelo nosso pastor local. Assim como Abraão, Isaac e Jacó não era perfeito. Eu agora, no meu curso, estou fazendo o meu mestrado, né? E no curso, um dos cursos que estou fazendo é de História da Igreja. E a gente aprende isso. Grandes pais da fé, grandes teólogos do tempo que viveram na história da igreja, contribuíram várias coisas para a teologia, a ortodoxia dessa igreja. Nenhum deles era perfeito. O nosso pastor local não é perfeito. Amém, irmãos? Mas todo crente que quer ser fiel ao Senhor, e principalmente aqueles que deram a sua vida pelo ministério, irmãos, eles têm que dar conta diante de Deus. De nós, eles merecem a nossa oração, a nossa intercessão, até nas suas fraquezas, que nós, vamos dizer que a gente encontrou um dia uma fraqueza. É fraqueza, irmãos? Vamos orar por ele em nome de Jesus. Que Deus guarde a nossa denominação, irmãos, para que nós ainda tenhamos lições como estas, em nome de Jesus. Que nós não possamos ver como muitas mudando de rumo, né? Das lições, da maneira de apresentar. Nós não precisamos mais do que a simplicidade teológica, doutrinária da Bíblia Sagrada. Que Deus guarde. Então vamos terminar orando em nome de Jesus. Pela nossa denominação, pelos aqueles que estão na direção e os comentaristas e etc., direção na casa publicadora, e a nossa igreja local. E por cada um de nós que temos este humilde, mas tão precioso presente nessa responsabilidade de estarmos a cada domingo, ainda que é um peso, ainda que é uma responsabilidade, ainda que alguns de nós estamos ainda nervosos e aprendendo neste processo, né? Mas é uma bênção, mas que nós possamos ser usados por Deus. E esta é a minha oração junto a você, em nome de Jesus, para que nós possamos continuar fiéis nesta obra e possamos interceder por estas e pelos nossos alunos, para que o Senhor continue a falar, obrar e fazer-nos permanecer, nos ajudar, amém? Como foi a este servo, a permanecer fiel, e que nós possamos, como ele, lutar para que nós permaneçamos nesta fé até o fim, porque falta pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus abençoe você neste fim de trimestre, e eu espero que ver você, não é? Daqui eu não vou ver o seu rosto, você vai ver o meu, mas você pode deixar um comentário, não custa nada, ou pelo menos não custa muito, né? Deixar um comentário, dizer, irmã, outro trimestre eu estou aqui com a irmã, eu com certeza vou ficar muito feliz, que Deus ricamente abençoe você em nome de Jesus. Amém.